A vida frequentemente nos conduz por trajetórias inesperadas rumo a destinos imprevisíveis, mas também nos surpreende com momentos reconfortantes. A história de hoje é repleta de reviravoltas, então nos acompanhe até o final. Por 30 anos, Mick Myers viveu solitário nas ruas. Sua realidade era permeada por solidão e desespero. A sua situação era tão desoladora que raramente despertava a empatia dos passantes, e o pouco dinheiro que conseguia era fruto de seus dias como mendigo. No entanto, um encontro fortuito estava prestes a transformar sua trajetória. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de mais histórias como essa. Quando um vice-xerife do condado de Alameda estava a ponto de lhe aplicar uma multa, uma surpreendente revelação sobre sua identidade veio à tona. Mick foi adotado por uma família de San Leandro, na Califórnia, logo após seu nascimento. Sempre visto como um jovem tranquilo, nunca causou problemas para seus pais adotivos. Era parte de um grupo musical escolar e tinha uma ótima relação com seus colegas. Seus pais adotivos o acolheram como seu próprio filho, especialmente sua mãe, descrita por Mick como uma mulher carinhosa. Contudo, nem tudo foi perfeito em sua infância. Apesar do amor incondicional de sua mãe, Mick não era totalmente aceito pelo restante da família. Ignorado e negligenciado pelos irmãos, ele tornou-se cada vez mais reservado, um isolamento que o acompanharia por toda a sua vida. Mais tarde, Myers admitiu ter vivido uma existência tão solitária quanto possível. Com o tempo, perdeu contato com os amigos da infância e do ensino médio. Sua sensação de solidão intensificou-se ao descobrir sua adoção quando tinha 16 anos. Este choque, combinado com a exclusão que sentia da família, o marcou profundamente. Quando seus pais adotivos faleceram, os irmãos, que nunca verdadeiramente o acolheram, se afastaram ainda mais. Agora, Mick só tinha a si mesmo para enfrentar o mundo. Conseguiu um emprego como motorista de caminhão, uma ocupação solitária que lhe dava pouca oportunidade de socializar. A maior parte dos seus dias era passada sozinho, sem familiares ou amigos para compartilhar momentos. A solidão tornou-se um fardo pesado, até que, infelizmente, Mick perdeu seu trabalho. Após perder o emprego de motorista de caminhão, Mick Myers viu-se desabrigado e sem dinheiro. Esse episódio não foi o início de sua adversidade, mas conduziu-o a viver nas ruas de San Leandro por 3 décadas. Diariamente, ele buscava algumas moedas tocando seu violão pela região de East Bay. Dias tornaram-se semanas, semanas tornaram-se meses, e meses tornaram-se longos anos. Myers havia se resignado ao destino de viver assim para sempre, mas um encontro inesperado estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. O vice-xerife do condado de Alameda, Jacob Swalwell, frequentemente patrulhava o local onde Myers costumava tocar ou pedir esmolas. Apesar de Myers nunca ter importunado ninguém, ele continuava recebendo reprimendas do oficial. Porém, na sua situação, Myers sempre retornava à região, seja para mendigar ou para tocar. Certo dia, Swalwell decidiu tomar uma atitude mais drástica. O vice-xerife, percebendo que seus avisos eram ignorados, solicitou os documentos de Myers com intenção de denunciá-lo. Já o avisei várias vezes. Quando pedi sua identificação, ele disse que não tinha. Fiquei surpreso e perguntei por que ele não possuía documentos, relatou Swalwell. A resposta de Myers e a subsequente conversa transformariam os destinos dos dois. Swalwell, que até então imaginava que a maioria das pessoas na rua estavam ali por vício, percebeu que a realidade de Myers era bem mais complexa. Ele me contou sobre sua deficiência, sobre seus 30 anos nas ruas. Não era alcoólatra, não usava drogas, não fumava. Era apenas um homem solitário, comentou Swalwell à emissora de TV local. Mick Myers esclareceu que estava na rua, pois não tinha para onde ir e estava desligado de sua família. Ele não podia acessar os benefícios da segurança social sem identificação. Ao compartilhar sua história de solidão e adversidades, Swalwell respondeu: "Agora você tem alguém para ajudá-lo." O primeiro passo seria obter uma identificação para Myers, mas a empreitada mostrou-se desafiadora nos Estados Unidos. Embora tivesse possuído uma carteira de motorista durante seus anos como caminhoneiro, a administração não conseguiu localizar seus registros. Informaram-lhe que, para renovar seus documentos, ele precisaria fornecer uma série de outros, que ele, evidentemente, não tinha. Sem uma antiga carteira de motorista, a exigência era sua certidão de nascimento e ao menos 2 comprovantes de residência na Califórnia. Como resolveria essa situação? Mick Myers já estava acostumado com negativas e desapontamentos. O vice-xerife Jacob Swalwell, por outro lado, ficou perplexo com o dilema, mas não perdeu as esperanças. Ele se questionava: como um sem-teto poderia fornecer um comprovante de residência? Diante dos inúmeros obstáculos que enfrentavam, Swalwell decidiu chamar reforços.
Primeiramente, solicitou a ajuda de um pastor, que se dispôs a fornecer um comprovante de residência para Mick Myers. Paralelamente, Swalwell se empenhou em encontrar a certidão de nascimento de Mick. Após intensa busca, ele conseguiu o documento tão almejado e revelou a Mick que seu nome original, antes da adoção, era Gordon Michael Oakley. A história de Mick atraiu a atenção da mídia local, que desejava fazer uma reportagem com a colaboração do vice-xerife. Ao nos conhecermos melhor, percebemos que estávamos lidando com um ser humano e não apenas um estereótipo, disse Mick Myers em entrevista. Se conseguirmos ajudá-los apenas a obter uma identificação, permitindo que tenham acesso a benefícios estaduais ou federais para recomeçar, então é o mínimo que podemos fazer como oficiais, afirmou Jacob Swalwell. Um experiente detetive particular, Marcus Askins, ao assistir a reportagem sobre Mick Myers na televisão, sentiu-se compelido a ajudar. Atuando como investigador para a organização sem fins lucrativos Mensagens Milagrosas, que se dedica a reunir moradores de rua com suas famílias perdidas, Marcus entrou em contato com Mick para oferecer sua ajuda. Com o consentimento de Mick, Askins iniciou uma pesquisa detalhada em registros e bancos de dados, procurando pelas identidades de Mick Myers e Gordon Michael Oakley. Após analisar inúmeros registros, 2 nomes chamaram sua atenção: Wiley Albert Oakley e Mary Pauline Oakley. Marcus intensificou sua investigação em relação a esses nomes, culminando em uma descoberta impressionante. Mary Pauline Oakley e Wiley Albert Oakley eram os pais biológicos de Mick Myers. Mary conheceu o marinheiro Wiley quando ela tinha apenas 16 anos. Casaram-se impulsivamente e mudaram-se para o Tennessee. Os primeiros anos do casal foram difíceis. Mary engravidou em um momento em que mal tinham o que comer. A cabana em que viviam estava em ruínas, com rachaduras tão grandes que permitiam a entrada de cobras e outros animais, conforme ela descreveria mais tarde. Como poderiam cuidar de um bebê nessas condições? Wiley entregava a maior parte de seu salário de marinheiro para a mãe, deixando muito pouco para sustentar sua esposa e filho. Eu tinha uma cama para dormir, mas não um berço para o bebê. Eu improvisava colocando 2 cadeiras juntas com uma prateleira de comida entre elas para ele repousar, relembrou Mary. A mãe de Wiley dava-lhe apenas o suficiente para comprar fórmula para o bebê. Em sua extrema fome, Mary admitiu que chegou a roubar vegetais do jardim do vizinho. Decidida de que seu filho merecia uma vida melhor, ela voltou para a casa de sua mãe na Califórnia. Ao chegar à área da Baía de São Francisco com seu filho nos braços, Mary descobriu que estava grávida novamente. Quando sua mãe a encontrou na estação, mal pôde reconhecê-la devido ao seu estado físico debilitado. Minha vida não foi o que eu esperava após casar, lamentou Mary Pauline Oakley. De volta à Califórnia, decidiu anular o casamento. Alguns meses depois, deu à luz um menino a quem chamou de Gordon Michael Oakley. Para complicar ainda mais sua situação, os médicos diagnosticaram o pequeno Gordon com um problema no estômago. Desamparada e sem recursos, Mary reconheceu que jamais poderia oferecer ao filho os cuidados médicos de que ele necessitava. Assim, entregou-o a uma igreja local para ser adotado. Eu estava desesperada e sabia que tinha de fazer o melhor para ele, justificou-se. Esse garoto era Mick Myers. Embora ele tivesse recebido os cuidados médicos necessários, ao longo dos anos, Mary sempre se perguntou o que teria acontecido com seu pequeno filho. O detetive investigou se a mãe de Mick Myers ainda estava viva, considerando que Mick já tinha mais de 60 anos. Contrariando todas as expectativas, ele encontrou Mary Pauline Oakley e seu endereço. O detetive fez contato com ela para confirmar se realmente era a mãe de Mick Myers, e é claro, ela confirmou. Atualmente é conhecida como Polly e reside em uma comunidade no condado de Humboldt. Com profunda emoção, ele lhe informou que havia encontrado seu filho há muito perdido. Mick e sua mãe primeiro conversaram por telefone. Ele estava muito nervoso e se apresentou pelo seu nome de nascimento. Parecia que Polly estava à beira de um colapso emocional, repetindo "meu filho" várias vezes durante a ligação. O diálogo se estendeu por horas. Ambos estavam em choque por terem se reencontrado após uma vida inteira separados. 2 semanas após essa ligação, Mick Myers voou pela primeira vez, com a passagem paga por voluntários, acompanhado pelo xerife Jacob Swalwell e pelo detetive Marcus Askins. O destino era o condado de Humboldt, onde finalmente se reuniria com sua mãe. Ao chegar, foi recebido por Shannon, que segurando sua mão disse: "Devo ser sua sobrinha." Mick estava atônito. Não só iria conhecer sua mãe biológica, mas também descobriu que tinha uma sobrinha, um irmão e uma irmã. Mick descobriu que sua mãe refizera sua vida e casara novamente.
Ela teve outros filhos, netos e até bisnetos. Toda a família acolheu Mick calorosamente. Após tantos anos de solidão, ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Logo ao entrar, sua mãe o abraçou fortemente. Permaneceram assim por um longo tempo, aliviados e felizes por finalmente estarem juntos novamente. Mick, atento aos detalhes, trouxe consigo seu novo violão, presente do vice-xerife Swalwell, e um álbum musical que fizera com uma trupe musical de sua antiga escola. Queria compartilhar um momento musical com Polly. Ao relatar sua história, Polly ficou devastada, mas imensamente feliz por tê-lo reencontrado. Quem poderia imaginar que algo assim poderia acontecer? Principalmente comigo, exclamou Mick. Tanto Polly quanto Mick sentiam uma profunda gratidão pelo vice-xerife. Jacob Swalwell escolheu enxergar Mick não como um fardo para a sociedade, mas sim entender sua situação e estender a mão. Isso permitiu-me abrir os olhos para outras pessoas que enfrentam situações similares, confessou ele. O detetive Askins, que assistiu ao reencontro, também compartilhou sua emoção. Todos nós somos família. Todos nós significamos algo para alguém. Após passar o dia com sua recém-descoberta família, Mick retornou ao condado de Alameda. Antes de se despedirem, mãe e filho prometeram passar as próximas férias juntos. Polly até ofereceu a Mick a oportunidade de morar com ela e seu atual marido. Atualmente, Mick possui todos os seus documentos de identificação e está em busca de um emprego, para assim poder se beneficiar de assistência social e recomeçar sua vida. Ele também tem planos de se mudar para o condado de Humboldt, onde vive sua família biológica. Nada disso teria sido possível sem a compaixão, empatia e ajuda do vice-xerife Swalwell. Continue aqui em nosso canal. Assista a esse vídeo que aparece na tela. Você pode gostar.